Quando se fala da guerra de Hitler, falam dos tanques Tiger, falam dos bombardeios de mergulho da Stuka, daquele uivo que o cinema ensinou a reconhecer antes da bomba cair. Falam da Blitzkrieg, das colunas blindadas cortando a Europa em semanas. A arma que realmente colocava soldados aliados em pânico não tinha blindagem nem motor. Era uma metralhadora. Entrou em combate em 1942, cadência cíclica de aproximadamente 1.200 tiros por minuto, 20 tiros por segundo, o dobro das metralhadoras aliadas padrão de infantaria, a Vickers britânica, a Browning M1919 americana, ambas em torno de 600 tiros por minuto. A 20 tiros por segundo, o ouvido humano não consegue mais separar os disparos. O que se ouve é um zumbido contínuo, denso. Homens que nunca se encontraram, em frentes diferentes, descreveram o som nas mesmas palavras. Alguém rasgando um pedaço de lona. Uma serra circular encostando na madeira. O som chegava antes da bala. E sozinho, antes do primeiro impacto, já fazia homens treinados se jogarem no chão. Os aliados a batizaram de Hitler's Buzzsaw, a serra circular de Hitler. Do outro lado da linha, os próprios soldados alemães a chamavam de Hitlersäge, literalmente, a serra de Hitler. Os soviéticos, de arrancador de linóleo. E bem longe dali, no sul do Brasil, havia um grupo de soldados que ia lhe dar um nome ainda mais estranho. A cadência de 1.200 tiros por minuto vem de um documento alemão, o Manual HDV 1817, que regulava a operação da arma. É o manual de fábrica do exército que a construiu, registrando 1.200 como cadência máxima teórica. Para o soldado americano médio que desembarcava na Normandia, ou que se arrastava pelas Ardenas congeladas, o inimigo estava ali. Uma máquina de 11,57 quilos, calibre 7,92 milímetros, que cabia nos ombros de um só homem, e transformava qualquer meio segundo de exposição numa parede de chumbo. A arma mais temida da frente ocidental tinha um cano trocável e uma fita de munição. Havia um motivo para o nome. Se essa arma era assim tão rápida, de onde ela veio? A MG-42 saiu de uma fábrica na cidade de Döbeln, na Saxônia, chamada Grossfuss AG. A especialidade da Grossfuss era lanternas de chapa de metal estampada. A empresa nunca tinha fabricado uma arma. O homem designado para projetar a metralhadora se chamava Werner Gruner, engenheiro de produção em massa. Para entender a arma que estava construindo, Gruner fez um curso de metralhador do exército. Aprendeu a atirar para saber o que estava desenhando. A antecessora, a MG-34, era excelente, mas usinada em bloco sólido, complexa, cara. Gruner construiu a MG-42 em chapa de aço estampada e rebitada, com mecanismo de recuo operado e trancamento a roletes. O resultado, 75 horas homem de fabricação, contra 150 da MG-34, metade do trabalho. 27,5 kg de matéria-prima contra 49, 44% menos material. 250 Reichsmark por unidade contra 327, 24% mais barata. A arma foi aceita no início de 1942. O primeiro combate registrado veio em maio na África, com o Deutsches Afrika Korps. Em meados daquele ano, a MG-42 já estava em todas as frentes. A outra metade da história é a doutrina. Os aliados organizavam suas esquadrões de infantaria em torno do fuzileiro. A metralhadora era apoio. Na infantaria alemã, a unidade básica, a Gruppe, tinha 10 homens e era construída ao redor da MG-42. 3 desses homens serviam diretamente à arma: o atirador, um carregador que ajudava na alimentação e um municioneiro. Um líder de esquadrão e um vice completavam o comando. Os outros 5 eram fuzileiros. A tarefa principal desses 5: proteger a metralhadora, abastecê-la de munição, carregar seus canos reservas. Uma única Gruppe levava 1.800 tiros destinados à MG. Compare com o outro lado. Americanos e britânicos baseavam o poder de fogo da esquadrão no fuzileiro e numa metralhadora leve alimentada por pente. A Bar, a Bren, a DP-27 soviética, a FM-2429 francesa. Todas girando entre 450 e 600 tiros por minuto. Os aliados tinham armas de cadência similar à MG-42, mas só as colocavam em aviões, não nas mãos da infantaria. A Alemanha colocou a cadência de avião nas costas de um só homem e organizou 9 outros ao redor dele. A doutrina da Gruppe é uma posição documentada da Wehrmacht e deixa um ponto fraco exposto. Se 7 dos 10 homens da esquadrão serviam à metralhadora, o sistema inteiro dependia da munição. Se a munição acabasse, a esquadrão inteira parava. A engenharia explica a origem. Falta ouvir a arma funcionando. A 1.200 tiros por minuto, o ouvido humano não distingue os disparos individuais. É fisiologia. A 20 tiros por segundo, os intervalos entre cada disparo somem. O cérebro deixa de processar tiro, tiro,
tiro, e passa a processar um som contínuo. Um zumbido denso, constante, mecânico. Soldados de 3 continentes, em frentes diferentes, sem nunca terem se falado, descreveram esse som com as mesmas palavras. Alguém rasgando um pedaço de pano. Alguém arrancando linóleo. Uma serra circular encostando na madeira. O som era reconhecível a centenas de metros. Antes de uma única bala ser disparada na direção de uma coluna aliada, já produzia o que os manuais modernos chamariam de resposta de pânico condicionada. Tropas treinadas se jogavam no chão ao ouvir, não ao serem alvejadas. Os soldados de cada frente nomearam a arma na própria língua. Os alemães, os próprios soldados que serviam a arma, a chamavam de Hitlersäge, a serra de Hitler. Knochensäge, a serra de osso. Schnellspritzer, o pulverizador rápido. E Elektrisches MG, metralhadora elétrica. Parecia elétrica de tão rápida. Os soviéticos a chamavam de arrancador de linóleo. Os britânicos e americanos de Hitler's Buzzsaw, serra circular de Hitler, e Hitler's Zipper, o zíper de Hitler. Os britânicos, por herança da Primeira Guerra, ainda usavam o genérico Spandau. E havia o Brasil. Os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira lutaram na Itália entre 1944 e 1945. Eles também ouviram aquele som. Chamavam a MG-42 de Lurdinha. O zumbido contínuo lembrava o ruído de uma máquina de costura, a máquina de Maria de Lourdes, noiva de um dos soldados brasileiros. A serra de Hitler, ouvida por homens que saíam do interior do Brasil, soava como uma noiva costurando do outro lado do mundo. Não há nome individual documentado. A história sobreviveu como tradição oral coletiva da FEB. O som também era tática. Mesmo sem acertar ninguém, a MG-42 imobilizava. Uma equipe alemã podia prender uma companhia inteira no chão. Dezenas de homens de bruços, sem conseguir levantar, sem conseguir avançar, pausando só para recarregar ou trocar o cano. E a troca de cano levava menos de 10 segundos. Os aliados chegaram a treinar suas tropas especificamente para um momento: assaltar a posição da MG durante a troca do cano. O único intervalo em que a arma ficava muda. O único momento em que se podia correr de frente para ela. A cadência alta é vantagem contra alvos expostos por frações de segundo. Um homem atravessando uma rua, um homem saltando uma trincheira, um rosto aparecendo por uma fresta por menos de um segundo. Mais balas na mesma janela significa mais chance de acerto. A MG-42 entregava volume em vez de mira, uma parede de chumbo em cada meio segundo de exposição. Todos os lados lhe deram nomes de medo. A cadência parecia sobre-humana. Os próprios alemães a chamavam de serra. E se essa velocidade impossível, o próprio motivo do terror, fosse também o defeito que destruía da arma por dentro? A cadência cíclica de 1.200 tiros por minuto era uma mentira tática. O número vinha do manual de fábrica, o HDV 1817. Mas em combate real, com o cano trocando de temperatura e o atirador reajustando a mira entre rajadas, a taxa prática caía para algo em torno de 154 tiros por minuto. 154. Quase o mesmo número da MG-34, a arma que a MG-42 veio substituir. A arma que os aliados temiam pelo som, que organizava esquadrões inteiros ao seu redor, que recebeu nomes de serra em 3 continentes. Na prática, atirava na mesma cadência da antecessora. O cano derretia. Depois de aproximadamente 150 tiros em rajada rápida, o cano da MG-42 ficava inutilizável. Se o atirador ignorasse o limite e continuasse apertando o gatilho, a arma se destruía por dentro. O aço cedia. O ferrolho travava. A solução alemã. Troca de cano por porta lateral. Menos de 10 segundos. O carregador, o El-Punch, recebia luvas de amianto para agarrar o cano incandescente com a própria mão. Amianto. Em 1954, o material que separava a pele de um soldado alemão de metal com temperatura de forno. A troca de cano virara a única janela tática. Os aliados treinavam para assaltar a posição naquele intervalo de 10 segundos. Os manuais alemães registram a resposta: o burst curto. Para não derreter a própria arma, os atiradores eram treinados para rajadas de 3 a 7 tiros em papel leve, de 20 a 50 tiros em papel médio, sempre reajustando a mira entre rajadas. Os Estados Unidos fizeram testes comparativos em condições de batalha e chegaram à mesma conclusão. O mais letal era rajadas de 5 a 7 tiros, a aproximadamente 22 rajadas por minuto. A MG-42 devorava a munição numa velocidade que nenhuma logística alemã acompanhava. Os 1.800 tiros por esquadrão não eram exagero, eram sobrevivência. 7 dos 10 homens da Gruppe existiam para alimentar 3. O manual de operação alemão usava uma palavra específica para o gasto de munição em fogo sustentado: intolerável. O exército que organizou toda a sua infantaria ao redor desta arma
classificava o próprio funcionamento máximo como insuportável. A força era o defeito. Mesmo assim, a produção subiu. Os números são de Mirvang, pesquisador que catalogou a fabricação alemã: 17.915 unidades em 1942, 116.725 em 1943, 211.806 em 1944, o pico. Depois, 61.877 em 1945, já com o país em colapso, com fábricas sendo bombardeadas, com o Reich encolhendo mês a mês. Total: aproximadamente 423.600 unidades em 4 anos. Os pelotões de metralhadoras pesadas passaram de 4 MGs por pelotão para 6 MGs organizadas em 3 seções, em 1944. Quando a Alemanha já estava perdendo a guerra materialmente, indústria bombardeada de dia e de noite, comboios de munição sem chegar ao fronte, o exército alemão fabricava mais MG-42 do que nunca. A fábrica de lanternas de Döbeln, sem nunca ter feito uma arma, construiu 423.600 unidades de uma engenharia que a Alemanha não tinha munição suficiente para alimentar. Não existe um número único de baixas atribuíveis à MG-42. A metralhadora não deixa assinatura no cadáver. Não há marca de fábrica no ferimento que distinga uma bala de MG-42 de uma bala de MG-34 ou de um fuzil Mauser. A doutrina é a evidência. Cada esquadrão alemão de infantaria era centrado numa arma de cadência cíclica de 1.200 tiros por minuto. 10 homens construídos ao redor de uma única MG. Quando os pelotões passaram a carregar 6 dessas armas em 3 sessões, a densidade de fogo se multiplicou. Em qualquer contacto de infantaria na frente ocidental, em qualquer Normândia, em qualquer Ardenne, em qualquer cruzamento italiano, a fonte dominante de morte ali era uma MG-42. Para o soldado americano médio em Normandia, ou rastejando pela neve das Ardenas, a MG-42 era o inimigo. Uma máquina de 11,57 kg operada por 3 homens, alimentada por uma fita de munição carregada por outros 7. A arma sobreviveu ao regime que a criou. Redenominada MG-1, recalibrada para o calibre 7,62-51 mm NATO, evoluiu para a MG-3, metralhadora padrão da Bundeswehr, o exército alemão do pós-guerra, usada até bem entrado o século XXI. A Itália adotou a MG-42-59, a Áustria a MG-74. A Iugoslávia fez uma cópia quase idêntica, a Zastava M53. Os países que combateram a Alemanha também copiaram. O mecanismo de alimentação por fita da MG-42 inspirou diretamente a M60 americana, a metralhadora que os EUA levaram ao Vietnã. O gatilho da FN Mag belga, a Mag 58, uma das metralhadoras mais usadas do mundo, inclusive pelo Brasil, é virtualmente uma cópia do gatilho da MG-42. Todo exército moderno que atira com uma metralhadora de uso geral, em qualquer continente, em qualquer conflito, hoje está, em algum grau, atirando com uma descendente da MG-42. Werner Gruner era engenheiro de produção em massa. Sua especialidade era fazer objetos baratos em escala industrial. Sua formação era chapa estampada e rebitagem. Para projetar a MG-42, ele fez um curso de metralhador do exército. Aprendeu a atirar para entender o que estava desenhando. Em poucos meses, esse homem fez mais pela história das armas do que séculos de armeiros tradicionais. Sabia transformar metal em milhares de unidades idênticas. Sabia baratear. A MG-42 está lembrada por estar em todas as mãos, fabricada em série por um país que organizou toda a sua infantaria ao redor dela. Sobreviveu ao criador, ao regime e ao século. Quando a engenharia perfeita se põe a serviço do extermínio em escala industrial, quem é o monstro, a máquina, ou o homem que soube fazê-la barata o suficiente para estar em todas as mãos? A MG-42 ainda está viva. Em algum lugar, um cano está sendo trocado, e com ele, a pergunta: